E aí galera, tudo bom com vocês? Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de avisar que estamos de volta. Há quem tenha achado que o canal tinha acabado, e eu vim desmentir a fake news e avisar que teremos um vídeo novo todas as quintas-feiras. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, eu peço esse voto de confiança, porque ainda temos muitos conteúdos interessantes para serem lançados, beleza? Então vamos ao vídeo. Já que acabamos de desmentir uma fake news, o tema que vamos abordar hoje tem tudo a ver com a palavra fake. Ali é o assunto de hoje. Não o príncipe Ali do filme Aladdin, se bem que temos algo envolvido entre esses dois, já que Aladdin fingiu ser alguém que ele não era, tudo isso para conquistar a princesa. O caso é um pouco parecido. Falaremos do senegalês Ali Dia, que fingiu ser primo de um ex-astro do futebol mundial para atuar na elite do futebol inglês, a Premier League. O curioso caso realmente deu certo, mas o jogador fajuto não durou nem sequer 90 minutos na liga inglesa. Isso lhe custou o título de pior contratação da história do futebol inglês. Acompanhem conosco todo o decorrer dessa história bizarra. Tudo acontece em novembro de 1996, na temporada 96-97 da Premier League. O Southampton estava numa situação nem um pouco agradável na competição. Falta de verbas, problemas com lesões, além do mau rendimento dentro de campo. O então técnico da equipe era o ex-jogador da época de ouro do Liverpool, Graham Souness. A equipe do Southampton estava desesperada por novos jogadores, mas não poderia contratar jogador de qualquer outro time europeu, pois a janela de transferências estava fechada. Souness optou por buscar jogadores livres no mercado, e é aí que entra o nosso querido Ali Dia na história. O desespero de Souness por novos jogadores era notável. O treinador recebeu uma ligação de alguém que afirmava ser o lendário George Weah, que havia sido nomeado o melhor jogador do mundo na temporada passada, se tornando o primeiro e único jogador africano a conseguir tal tento até os dias de hoje. No telefonema, o suposto Weah afirmava ter um primo talentoso que estava buscando espaço no cenário europeu. Afirmava ainda que o jogador já tinha 13 jogos pela seleção de Senegal e 5 gols marcados. É claro que se tratava de Ali Dia. Souness, com todas as dificuldades que o clube estava a enfrentar, resolve dar uma chance para o então jovem promissor, assinando um contrato de 1 mês para Ali Dia mostrar seus talentos. Aliás, havia sido dessa forma que Souness contratou por empréstimo em julho daquele mesmo ano Eyal Berkovic. O jogador israelita passou por uma fase de teste na pré-temporada do clube. O treinador acabou gostando do jogador e apresentou uma proposta de empréstimo ao Maccabi Haifa. O treinador, quando perguntado sobre Ali, respondeu que o jogador havia jogado junto com o EA no PSG e que o último clube no qual ele atuou era da segunda divisão alemã. Mal sabia Souness no que estava se metendo. Infelizmente, a criatividade que Ali Dia tinha para inventar histórias não era a mesma criatividade futebolística. Os dias iam passando e nada do jogador apresentar um bom futebol. Dia poderia ter tido uma oportunidade para mostrar seu verdadeiro futebol em um jogo amistoso contra o Arsenal, envolvendo apenas jogadores reservas. Ele esteve entre os relacionados, mas por conta de um mau tempo e com o gramado alagado, o jogo foi cancelado, adiando então o teste que decidiria se o jogador realmente seria útil para o clube. Esse teste ficou então para o dia 23 de novembro de 1996, mas dessa vez não era um mero amistoso, e sim uma partida oficial da Premier League. O Southampton recebia o Leeds em casa. Ali Dia começou a partida no banco de reservas, mas com a lesão do craque Letizier aos 32 minutos e sem outras opções ofensivas para o time, Souness tirou o senegalês do banco de reservas. Um desconhecido que supostamente era primo de George Weah substituiu o segundo maior goleador da história do Southampton, com 209 gols em 540 partidas, e um dos maiores craques da história do clube. A pressão de substituir um craque do time já é complicada para um jogador profissional. Agora imagina para um jogador que só havia jogado por equipes amadoras. Dito e feito, Ali Dia não colaborou nem um pouco com a equipe e simplesmente errou tudo o que tentou. O jogador ainda teve a oportunidade de marcar um gol, obrigando o goleiro do Leeds a espalmar para escanteio. Para piorar, o senegalês acabou sendo substituído aos 40 minutos do segundo tempo, pelo zagueiro Ken Moncou, após se lesionar, e o Southampton acabou perdendo aquela partida por 2-0.
Letizier recordou em um documentário anos depois a performance do senegalês em campo. Ele disse: "Aquilo foi inacreditável. Ele parecia o Bambi correndo no gelo. Foi extremamente vergonhoso de assistir. Foi uma situação bastante bizarra." Risos. Perguntado como os jogadores reagiram após o jogo com o desempenho do senegalês, Letizier respondeu: "O clima estava bem sombrio no camarim depois do jogo, então realmente não falamos sobre ele. Acho que na segunda-feira de manhã provavelmente foi mais um assunto. A essa altura ele havia partido para nunca mais ser visto. Aparentemente ele veio para o tratamento na manhã de domingo, de acordo com o fisioterapeuta. Disseram-lhe para se apresentar novamente na segunda-feira, e ele acabou indo embora sem falar com ninguém. Acho que ele nem pagou a conta do hotel, nem nada." Aquela foi a primeira e única partida de Ali Dia na Premier League. O jogador foi dispensado um dia após sua estreia, ficando apenas 2 semanas no clube. Indignado, o treinador do Southampton ligou então para o verdadeiro George Weah, que ficou surpreso com toda a história e negou ter qualquer tipo de parentesco com Ali Dia. Dias depois do ocorrido, foi descoberto que o craque promissor e primo do lendário George Weah tinha 31 anos e havia atuado apenas em clubes amadores. E a pessoa que teria feito a ligação para Sounas era um amigo da faculdade de Ali. Outro fato descoberto é que não apenas o Southampton tinha sido vítima do suposto primo de George Weah. Clubes como West Ham, Port Vale, Gillingham, Coventry City e Bournemouth também quase caíram no golpe do senegalês. Apenas o West Ham recusou de imediato a proposta. Os outros 4 clubes deram chances em peneiras, mas Dia logo foi descartado. Anos depois, o site Bleacher Report entrevistou Ali Dia, que deu a sua versão da história. "Eles me retrataram como um mentiroso, e isso não é verdade. Eu joguei pelo Paris Saint-Germain na segunda divisão de 1986 a 1988, e eu ajudei a ganhar a Copa de Paris em 1986 ou 1987, já faz um tempo." Sobre o Southampton, o senegalês deu explicações pouco convincentes. "Eu treinei contra a primeira equipe pelo time reserva por 2 semanas. Eles sabiam de minhas habilidades. Houve um último jogo antes do Leeds, 11 contra 11, e eu marquei 2 ou 3 gols. Estava pegando fogo. Eu ganhei o direito de estar lá." Sounas disse: "Você está dentro para amanhã. Esteja pronto." Se Dia dizia a verdade ou não, nunca saberemos, mas a tal história de certa forma trouxe Ali Dia para o cenário futebolístico, e logo após sua saída do Southampton, assinou com Gateshead, não ficando muito tempo por lá. Ao todo, foram 8 partidas e 2 gols marcados. Depois disso, nunca mais se ouviu falar de Ali Dia como jogador de futebol. Todo esse ocorrido gerou um bom negócio financeiramente para Ali Dia. No clube inglês, Ali conseguiu lucrar algo em torno de 2.000 euros durante sua passagem no Southampton, e supostamente ganhava 400 euros por semana no Gateshead. E mesmo com todos os problemas que o Southampton passou naquela temporada, a equipe conseguiu escapar do rebaixamento, ficando em 16º lugar, apenas 1 ponto à frente do Sunderland, que era o primeiro clube da zona. Sounas, treinador responsável pela contratação de Ali Dia, renunciou ao cargo do clube em maio de 1997, por conta do baixo orçamento da equipe para a nova temporada. Ali Dia, de certa forma, provou que dá para jogar futebol sem ter talento. Basta você ter uma lábia muito boa ou arrumar um empresário muito bom. Sejamos francos, o que mais vemos no mundo do futebol é jogador perna de pau que a gente se pergunta: como esse cara é profissional? E o que podemos tomar de lição nessa história é: se existe um jogador ruim no seu time, ele pode ser um aprendiz de Ali Dia, que fingiu ser primo de algum jogador famoso ou então tem usado outros métodos para jogar na equipe. Eu acredito que você tem aquela dúvida de como um certo jogador se tornou profissional. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por terem assistido até o final o conteúdo e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!